Bom dia, irmãos. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Para que a gente possa dar continuidade, né? Na última vez nós estudamos já o início do capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala da volta dele à terra. E aí hoje vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 24. A última vez a gente leu até o versículo 14. Só para relembrar os irmãos, o capítulo 24 de Mateus, ele começa com os discípulos. Eles estavam maravilhados com o templo de Herodes. O que é o templo de Herodes? Eu não sei se os irmãos se lembram. O templo de Herodes é o mesmo templo que Salomão construiu. Os babilônicos destruíram. Esdras e Neemias reconstruíram. Os romanos voltaram a quase destruir. E aí Herodes, o tetrarca, né, começou a reforma do templo. Na época em que o Senhor Jesus iniciou o ministério dele, o templo estava sendo reformado. E era um templo muito bonito, folhado com ouro, as pedras eram enormes. Era muito impressionante esse templo. E os discípulos estavam fascinados com ele. E o templo, ele representa toda a religião judaica, aquela religião que o Senhor Jesus viveu, né? Enquanto estava aqui como homem, como um de nós. E o Senhor Jesus, ele não ficou muito impressionado com o templo, mas pelo contrário, ele disse que o templo ia ser destruído totalmente e que não ficaria nenhuma pedra sobre a outra, ele ia ser varrido da face da terra. Por que que ele foi varrido? No templo eram sacrificados animais, né? Ele representava toda a religião do Velho Testamento. E o Senhor Jesus disse que ele seria destruído, porque toda a religião do Velho Testamento acabaria ali. Por isso até hoje os judeus, eles não têm ainda um templo, eles só têm o Muro das Lamentações, onde eles inclinam a cabeça e choram. E aí o Senhor Jesus, falando sobre isso, os discípulos entenderam que ele estava falando sobre a volta dele. E aí no versículo 3, eles perguntam para o Senhor Jesus, quando que vão acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Quando que isso vai acabar? E aí o Senhor Jesus, ele vai responder de uma forma interessante no versículo 5. Ele vai dizer assim, olha, vede, no versículo 4, a última frase do versículo 4, vede que ninguém vos engane. Por que que o Senhor Jesus disse isso? Vede, toma cuidado, fica atento, que ninguém engane você. O Senhor Jesus está preocupado se você vai ser enganado agora ou não? Ele está preocupado, irmãos. Uma das características do ministério de Satanás, ele tem duas formas de agir. Nos países onde é proibido ser cristão, ele mata e persegue a igreja. Nos países onde não é proibido ser cristão, como é o Brasil, Satanás usa de outra estratégia. Ele se mistura e se associa à igreja. Ele ensina errado a Bíblia e ensina as pessoas a servirem um Deus falso, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então o Senhor Jesus, ele sempre teve essa preocupação. Ele diz assim, olha, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos vão vir com Bíblia embaixo do braço, terno, gravata.
E em nome do Senhor Jesus vão fazer muitas coisas e enganarão a muitos. E eles até vão confessar que Jesus é o Cristo. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Aí o Senhor Jesus vai dar algumas características do que aconteceria no mundo antes dele voltar. No versículo 6, vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, assim como o irmão Gerson acabou de descrever as coisas que a gente vê na televisão, né? Assassinato. Versículo 7, gente se levanta, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, né? A gente tem visto aí os tsunamis, os maremotos, todas essas coisas vão acontecer. Mas o Senhor Jesus diz no versículo 8 assim, ó: tudo isso é o começo, é só o começo. Versículo 9, vocês vão ser atribulados e vos matarão. Isso já aconteceu durante os 2000 anos de existência da igreja, e continua acontecendo nos países muçulmanos, nos países imperialistas, como na Coreia do Norte, né? Muitos crentes ainda estão morrendo e sendo perseguidos por serem crentes. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa disso, muita gente vai se escandalizar, vai desistir de ser crente, vai trair, vai odiar uns aos outros. E uma característica muito forte: tem país que não vai ter perseguição. Tem país que você não vai ser perseguido por ser crente. Vai estar até na moda ser gospel, né? Mas nesse país onde você não vai ser perseguido por ser crente, vão se levantar muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Sempre teve essa característica. E versículo 12 ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é a iniquidade? Iniquidade, irmãos, é desvio de conduta. A iniquidade ela é um pecado muito especial, porque ele é sutil. Ele é muito parecido com o verdadeiro, só que é falso. A iniquidade que faz o amor se esfriar, irmãos, ele cria a religiosidade vazia. A pessoa se acostuma a ser crente, se acostuma com a igreja, se acostuma de muitas coisas e faz muitas obras, mas nunca se pergunta se realmente ama o Deus da Bíblia, ou se apenas se acostumou a fazer coisas na casa de Deus, ou se realmente já teve uma experiência real de conversão, quebrantamento e arrependimento. E a religião se torna então um afazer, uma obrigação. E esse tipo de iniquidade se multiplicará nos últimos dias. Essa é a profecia do Senhor Jesus e a realidade que nós vivemos hoje. E o Senhor Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que realmente não desistir, esse será salvo. E esse evangelho ele vai ser pregado por todo mundo. Hoje, irmãos, com a internet, com a televisão, com os meios de comunicação, praticamente todos os lugares do mundo já ouviram falar acerca do cristianismo. Claro que muitos países ainda, muitas tribos, né, indígenas ainda não têm a Bíblia traduzida, ainda não tem o cristianismo lá. Mas quase todos já ouviram falar. O evangelho de alguma forma já tem chegado no mundo todo. Então o Senhor Jesus diz: então virá o fim. E que pode ser a qualquer momento. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Para você entender quando que Daniel falou isso, abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 27. O Senhor Jesus, ele chama Daniel de profeta, ele reconhece o Velho Testamento como palavra de Deus. Eu não sei se você gosta de estudar o Velho Testamento, mas o Velho Testamento é a palavra de Deus, tanto quanto o Novo. E o Senhor Jesus, ele não despreza o Velho Testamento, pelo contrário, ele cumpre, ele reafirma, ele ensina.
E ele diz que Daniel era um profeta. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel fala dessa abominação, desse homem, que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós não temos tempo de estudar sobre esse ministério aqui, irmãos, mas esse que vai fazer firme aliança com muitos, ele representa o anticristo que vai conseguir unir o mundo em torno de um governo ecumênico, de um governo unificado, de um governo como o mercado comum europeu. Ele vai conseguir reunir os países mais importantes da terra e vai fazer um governo. E se você olhar Daniel 11, 31, hoje em dia, com a globalização, fala-se muito desse governo globalizado, unificado, tá? Daniel 11, 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. No templo de Jerusalém havia um sacrifício diário de animais mortos pelo pecado do povo. No ano de 168 a.C., houve um homem chamado Antíoco Epifânio, que entrou lá em Jerusalém, e ele fez uma coisa terrível lá. Ele entrou no templo e matou um porco em sacrifício ao Deus que ele servia. A maior profanação para o judeu é um animal impuro dentro do templo, tá? E o Antíoco Epifânio fez isso para humilhar os judeus. A profecia do Senhor Jesus diz que na grande tribulação vai acontecer a mesma coisa. O templo de Jerusalém, que hoje ainda está destruído, ele vai ser reconstruído. E o anticristo deve entrar lá e fazer a mesma coisa que o Antíoco Epifânio fez. Ele vai exigir um sacrifício para ele mesmo ser adorado lá dentro. Isso é algo que deve acontecer na grande tribulação, no período do governo do anticristo. Os irmãos talvez nunca estudaram sobre essas questões, né, da profecia bíblica acerca da tribulação, acerca do governo do anticristo, mas é só para um panorama geral para os irmãos entenderem o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, tá? Versículo 16, Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Israel é o relógio profético de Deus, tá? Então, os acontecimentos dos últimos dias, desse governo do anticristo, ele está bastante ligado com Israel. Em 1948, Israel voltou a ser um país, tá? Isso significa que o relógio profético já está ligado. Como Israel já é um país, novamente, essa profecia aqui, ela volta a ter sentido, os que estiverem na Judéia, porque até 1948, na Judéia, existiam apenas, quem que mora lá na Judéia? Os palestinos, tá? E os judeus estavam espalhados pelo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram colocados de volta lá em Israel, na Judéia. Por isso essa profecia voltou a ser compreendida. Os que estiverem na Judéia fujam. Uma profecia relacionada aos judeus, porque o anticristo, ele vai ter um foco especial lá em Israel, tá? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, nesse período aqui, os judeus sofrerão uma grande e terrível perseguição por parte do anticristo. A Bíblia chama isso de guerra do Armagedon, tá certo? É um período de grande sofrimento para Israel.
E o Senhor Jesus diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque vai ser muito difícil, e o inverno lá naquela região é realmente bastante frio, né? E por que o Senhor Jesus usa o sábado como exemplo? Porque até o dia de hoje, o sábado é sagrado para os judeus, tá? E no sábado, o judeu, ele não podia andar uma distância muito grande. Vocês sabem quantos metros que o judeu podia andar no sábado? Era 880 metros. Abre aí a sua Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 12. Hoje em dia, existem algumas seitas que se dizem cristãs, e que ensinam sobre a guarda do sábado. E eles viajam centenas de quilômetros no sábado. E eu acho engraçado, porque eles querem guardar o sábado, mas eles não guardam do jeito que a Bíblia ensina. Fazem tudo errado. Até porque o verdadeiro sábado cristão é o dia Domini, o dia do Senhor, o domingo, tá? Esse é o verdadeiro sábado cristão. Mas isso é outro assunto. Vamos ler aqui Atos, capítulo 1. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Qual que era a distância desse monte? Ele dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, a distância de um sábado ou o caminho de um sábado. Aí vai depender da sua tradução, tá? O caminho do sábado, a distância de um sábado, é aquilo que está escrito na lei, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 29, que ensina aos judeus que no sábado eles não podiam fazer comércio, não podiam comprar nem vender, e não podiam viajar, tá? Eles tinham uma distância limite que eles podiam caminhar no sábado. Essa era a distância de um sábado, que medida em metros, dava mais ou menos 880 metros. Tá certo? Que na época que eles estavam no deserto, era a distância que tinha do tabernáculo até a última tenda do acampamento deles. E a distância que eles tinham que percorrer no sábado até chegar no tabernáculo, que era onde eles se reuniam, era a igreja deles ali no Velho Testamento. Tá certo? Então era a distância permitida para caminhar no sábado. Então o Senhor Jesus diz: orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Porque aqui a profecia gira em torno de Israel. Então o Senhor Jesus estava mostrando a eles a grande dor, a luta que eles iam sofrer, e que eles iam ter que fugir, e que eles iam ter que fugir para bem longe. E por isso seria bom se não fosse no sábado. Versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Tá? Então aqui o sinal profético ligado a Israel. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos. Quem que escolheu? Deus. É sempre Deus que escolhe. Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares. E por causa deles, esses dias serão abreviados, porque alguns ali, o Senhor Deus havia previsto, havia pré-determinado que Ele salvaria. Então esses dias foram encurtados pela glória de Deus. Se você olhar em Apocalipse, no capítulo 6, todo o capítulo 6 de Apocalipse está relacionado com Mateus 24. Se você olhar bem no versículo 9, Apocalipse 6, 9, vai dizer assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Esses que foram mortos ali na grande tribulação. Clamaram em grande voz, dizendo: Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue?
Lembra que o irmão Gerson falou que a vingança pertence ao Senhor. E aqueles santos, aqueles homens que morreram por amor à palavra de Deus, eles estavam perguntando ao Senhor: Senhor, o Senhor não vai vingar a gente? O Senhor não vai fazer a justiça sobre a terra? Versículo 11: então, a cada um deles, desses santos que morreram no Senhor, foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que fica tranquilo, repousem, não se preocupe, ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Existe um número determinado de pessoas que deve sofrer pela palavra de Deus, e esse número tem que ser completado, e até que esse número seja completo, ainda não pode ser destruída toda a terra, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, debaixo da perseguição que há de vir sobre a igreja remanescente, no período do anticristo. Voltando a Mateus capítulo 23, diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha, o Cristo já voltou, tem alguém ali chamado Henri Cristo, alguém com o nome de Cristo, ele aqui, ele ali, não acrediteis, não se deixe enganar, não entra nessas besteiras, porque surgirão falsos cristos, e muitos, e falsos profetas. Qual que é a característica do falso profeta? Milagre, tá certo? Eles fazem muitos milagres, operam grandes sinais e prodígio, é arrebatado no espírito, cai no chão, rodopia, todo tipo de milagre, cura, sinal eles fazem. Por que eles fazem os sinais? Para enganar, se possível fosse, mas não é possível, não é possível enganar, mas se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Mas se você é um eleito, irmão, confia no Senhor, você vai estudar a palavra, você vai aprender a Bíblia, e você não vai ser enganado. Se você se deixar enganar, é porque na verdade nunca amou a palavra, nunca conheceu verdadeiramente o Senhor, não é um eleito. Vede que vos tenho predito. O Senhor Jesus, ele avisou antes, vai acontecer e está acontecendo agora no nosso tempo. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, não fica aí correndo atrás de homem não, tá? Não corra atrás de homens, corra atrás da palavra. Ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, onde o Senhor Jesus aparecer sobre a terra, você vai ser conduzido até Ele. Portanto, não corra atrás de homens, corra atrás da palavra. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, durante a grande tribulação e o reinado do anticristo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, chorarão com profunda tristeza, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E o próprio Senhor, o Senhor Jesus, o grande Rei, o Todo-Poderoso, Ele mesmo, Ele vai enviar os seus anjos, com grande clangor de trombeta. E os próprios anjos, irmãos, eles reunirão quem? Eles reunirão os seus escolhidos, porque Deus tem um povo sobre a terra. E esses escolhidos, eles serão reunidos pelos próprios anjos. Portanto, a gente não precisa ficar preocupado em saber em que lugar que o Senhor Jesus vai aparecer. Não se preocupe, Ele vai aparecer, e se você for um escolhido, você vai ver. E dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Por que o Senhor Jesus usou a figueira como exemplo? A figueira, no Velho Testamento, simboliza Israel.
Israel já voltou a ser um país, portanto a figueira já está em pé. Por que mais que o Senhor usa a figueira? Eu não sei se os irmãos já viram um pé de 7 copas. Quando chega o inverno, aquilo é uma praga, né, irmão? Cai todas as folhas. Aí você olha a árvore, ela está sequinha, não tem folha nenhuma. Aí de repente sai uma folhinha. Aí passa uma semana, tem um monte de folha. Então o Senhor Jesus diz assim: olha, fica atento, porque do mesmo jeito que isso acontece com 7 copas, também acontece com a figueira. De repente cai todas as folhas. Aí você vê uma folhinha lá, e você sabe que está próximo o verão, e muito rapidamente todas as outras folhas surgem. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui: quando vocês observarem esses sinais, saibam que está muito perto. Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecendo, sabei que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Qual geração? Talvez a minha ou a sua. Uma geração na Bíblia são 40 anos, tá certo? E se hoje nós estamos vendo esse sinal, é muito provável que a nossa geração veja a volta do Senhor Jesus. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. As palavras do Senhor Jesus são eternas, para sempre, 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 nunca muda. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tem muita gente, irmãos, que já apareceu na história da igreja, e que marca o dia da volta do Senhor Jesus. Toda pessoa que marca o dia da volta do Senhor Jesus, ele é o quê? Ele é um falso profeta. Por que você sabe que ele é falso? Porque a Bíblia diz que somente o Pai sabe. Isso não foi revelado a nenhum ser humano, nem a anjos, nem ao próprio Jesus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Na vinda de Noé, irmãos, no tempo de Noé, as pessoas, elas estavam muito despreocupadas. Elas viviam, cada um vivia a sua vida do jeito que ela queria, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, curtiam a vida, passeavam, viajavam, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Eles só foram ver, irmãos, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Apesar de todos esses sinais que Deus já tem dado, a grande maioria das pessoas não vai se importar. A grande maioria das pessoas vai continuar vivendo a vida. A grande maioria das pessoas não estará preocupada em aprender o texto bíblico e entender o que está escrito aqui. E vai viver a vida normalmente, sem muita preocupação. E aí o Senhor Jesus diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Uai, o Senhor Jesus vai levar uma e vai deixar a outra? A Bíblia não diz que Deus não faz acepção de pessoas? Como que Ele leva uma e deixa a outra? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que lá em Romanos, em Atos, no capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. É Atos 10, 34, Romanos 2, 11 e Tiago 2, 1. Eu já vi muita gente falando assim: olha, Deus não faz acepção de pessoas, pode vir de qualquer jeito para a igreja. Isso é mentira. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é porque no contexto do texto, está explicando que para Deus, não importa se você é brasileiro, judeu, israelita, uruguaio, paraguaio, em relação à sua raça, se você é branco, negro, índio, amarelo, azul, Deus não faz acepção de pessoas em relação à cor da pele, em relação à raça. No Velho Testamento fazia, porque no Velho Testamento tinha que ser judeu para ser salvo. Mas no Novo Testamento não.
Não há acepção de pessoas quanto à raça. Mas e quanto à santidade? Será que para Deus um homem que vive em santidade e um homem que vive em pecado é a mesma coisa? Não é. Deus faz acepção de pessoas, sim, conforme a conduta, conforme a justiça e conforme aquele que é marcado pelo sangue do Cordeiro e aquele que não tem o sangue do Cordeiro sobre si. Portanto, duas estarão no moinho, uma será tomada, será salva, e a outra vai ficar para sofrer a punição eterna. Considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, é o versículo 42, Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus voltar, e se alguém marcar a hora para o Senhor Jesus voltar, é porque é mentiroso. E na história da igreja, muita gente já fez isso. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, por isso, ficai também vós apercebidos, para que a hora em que vós não cuidais, o Filho do Homem, ele volta. A hora que a gente mais pode estar despreocupado, é a hora que o Senhor Jesus está voltando, e ele deixa um recado para a igreja, versículo 45, quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou todos os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, obedecendo a Bíblia, seguindo o Senhor. Em verdade vos digo, que lhe confiará os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, sendo um crente falso, disser consigo mesmo: meu Senhor vai demorar, não vou ser fiel à palavra, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu gosto, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios, a seguir os costumes do mundo, as modinhas lá de fora, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, com os falsos, os atores, os mentirosos, aqueles que fingem ser o que não são, aqueles que professam a fé cristã, mas na verdade no seu coração jamais se arrependeram e jamais se converteram. Serão lançados no inferno, ali haverá choro e ranger de dentes para sempre. Nunca mais vai sair. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração, e aí a gente pode ir para a nossa escola bíblica dominical, aprender um pouco mais da palavra, né, irmãos? E aí os professores estarão no comando. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, Pai, pela exposição da Tua santa palavra, por cada irmão aqui presente, Senhor, por essa liberdade de culto que nós temos, por essa igreja que o Senhor nos deu, por esse convívio, por essa comunhão. Clamamos a Ti. Orienta, Pai, os professores que o Senhor escolheu para dar aula hoje. Abre os ouvidos dos alunos. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que possamos amar, compreender e viver a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua sabedoria, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui nesta Tua casa de oração, assim como ela já é feita no céu, mas que nós possamos fazê-la aqui também. É o que nós te pedimos e agradecemos, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A palavra está com os professores.